Olá, turminha linda do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos fazer a correção do PET, volume 6, semana 2 de Geografia. Idades temáticas, forma de representação e pensamento espacial. Objetos de conhecimento, representação das cidades e do espaço urbano. Habilidade, estabelecer conexões e hierarquia entre diferentes cidades, utilizando mapas temáticos e representações gráficas. Conteúdos relacionados, município e as interações entre o campo e a cidade, as conexões entre o campo e a cidade por meio da produção, do comércio, do trabalho, da comunicação e principalmente da prestação de serviços hospitalares e administrativos, leitura, interpretação e elaboração de representações cartográficas. Orientação aos responsáveis. Prezada família, este é um momento de dedicação e de empenho, onde todos devem estar envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Seguem atividades referentes ao componente curricular de Geografia. Nesta semana, o PET continuará abordando o tema sobre as cidades, seu crescimento no decorrer da história e a importância das regiões metropolitanas. Aproveite e conte para a criança como a cidade que vocês moram cresceu ao longo do tempo. Contamos com sua colaboração para auxiliar na organização do tempo e no cumprimento das atividades. Querida criança, nessa semana você vai ver alguns exemplos de como as cidades crescem ao longo do tempo e como elas se conectam umas com as outras. Boas descobertas para você. Ajude a criança a observar imagens das metrópoles brasileiras e sua importância. Mostre através de livros didáticos, jornais, revistas diversas e na internet. Atividades. Então, aqui também temos um texto. É importante que leiam o texto, tá? Vamos ler, eu vou ler o texto para vocês, mas é importante que antes de fazer as atividades, antes de responder as enquetes, que vocês leiam os textos do PET, tá? Os textos trazem informações muito importantes para o conhecimento de vocês. Tema: regiões metropolitanas. No processo de crescimento das cidades brasileiras, algumas se expandiram em direção aos municípios vizinhos e à formação das chamadas regiões metropolitanas. Região metropolitana é um conjunto de municípios vizinhos ligados a uma cidade principal, que pode ser uma metrópole ou uma capital regional. As metrópoles são as principais cidades na hierarquia urbana, em razão da população e da importância econômica. A influência das metrópoles estende-se por vastas áreas, concentrando infraestrutura e serviços que muitas vezes não são encontrados nas demais cidades, como complexos hospitalares, centro de pesquisa científica, aeroportos internacionais, instituições financeiras, comércios especializados, grandes eventos culturais, etc. No passado, quando um morador de uma pequena cidade precisava adquirir determinado produto ou consultar um médico especializado, era necessário se deslocar para uma cidade maior. Caso não encontrasse nessa cidade os produtos ou serviços procurados, tinha que seguir para uma cidade maior ainda. Atualmente, com o avanço dos meios de comunicação e transporte, a relação entre as cidades não acontece necessariamente conforme a hierarquia. Em geral, elas se relacionam uma com as outras de forma direta, qualquer que seja a sua classificação. Um morador de uma pequena cidade pode, sem sair de casa, ter acesso a produtos e serviços por meio de lojas virtuais ou realizar operações bancárias, por exemplo. É possível também morar em uma pequena cidade e se deslocar diariamente até centros maiores para trabalhar ou estudar. Então, aqui a gente tem duas imagens. A imagem 1 é a imagem de Belo Horizonte, Minas Gerais, né? A capital de Minas Gerais é Belo Horizonte. É uma metrópole com população estimada em 2,5 milhões de habitantes. Essa é do ano de 2018.
exerce influência sobre grande parte dos municípios de Minas Gerais, concentrando vários serviços. Então, a capital mineira. A imagem 2 é a imagem de Divinópolis, uma capital regional, com população estimada em 236 mil habitantes. Também é fonte de 2018. Exerce influência sobre cidades do entorno, como Bom Despacho, Serra da Saudade, Oliveira, entre outras. Então, aqui a gente tem fonte de duas cidades. Uma é a metrópole, né? É a grande cidade do estado de Minas Gerais, que é a capital, que é Belo Horizonte, e a outra é Divinópolis, que é uma cidade que é chamada de capital regional. É a cidade importante na região em que ela está localizada, né? Ela exerce influência sobre várias cidades menores que ficam no seu entorno. A cidade de Divinópolis tem 236 mil habitantes. É um pouquinho menor o número de habitantes que Ipatinga, né? Muitas vezes é difícil perceber a passagem das regiões metropolitanas, onde termina um município e onde começa o outro, pois eles estão bastante integrados. Com o crescimento das cidades em direção à periferia, os territórios ocupados pelos municípios vizinhos se aproximam. Ao mesmo tempo, aumentam as relações entre elas. Então, cresceu, né? As cidades cresceram muito, então às vezes se misturam, né? Igual na nossa região, né? No Vale do Aço, região metropolitana do Vale do Aço. Nós temos várias cidades que estão bem próximas, né? Ali no bairro Vagalume Industrial, a gente quase não distingue onde começa Ipatinga, né? Onde termina Ipatinga e onde começa Santana do Paraíso, né? E assim, as cidades foram crescendo e aumentando as relações entre elas. Aqui na imagem, deste lado é Contagem e deste lado é Belo Horizonte. Olha, elas estão bem unidas, né? Bem entrelaçadas. Difícil distinguir onde começa uma e onde começa a outra. Onde termina uma, onde começa a outra. Conurbação entre os municípios de Contagem e Belo Horizonte. Se o limite entre elas não estivesse identificado, você provavelmente não conseguiria identificar onde um termina e o outro começa. Então, isso chama de conurbação, né? As cidades estão bem próximas, né? Umas das outras. Atividade 1. Observe o mapa da região metropolitana do Rio de Janeiro e responda as questões abaixo. Então, essa aqui é a região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Que é um estado do Rio de Janeiro. E aqui tem a cidade principal, que é a capital do Rio de Janeiro, né? Então, é a região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, né? Do estado do Rio de Janeiro. Então, vamos lá. O que é uma região metropolitana? Região metropolitana é um conjunto de municípios vizinhos ligado a uma cidade principal, que pode ser uma metrópole ou uma capital regional. Em que estado está situada a região metropolitana representada no mapa? Está no estado do Rio de Janeiro. Quantos municípios integram? Integram 19 municípios. Se olhar lá no mapa, vocês vão ver. Qual é o município mais importante na hierarquia desta região metropolitana? Da região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é a capital do estado do Rio de Janeiro, né? Então, o município mais importante na hierarquia dessa região metropolitana é a cidade do Rio de Janeiro, que é a capital do estado. Atividade 2. Imagina que você mora em Serra da Saudade, Minas Gerais, e sua banda internacional preferida está realizando uma turnê mundial e vai passar por algumas cidades brasileiras. Eles escolheram se apresentar na metrópole mineira. Fotografia do texto da semana. A apresentação aconteceria em qual cidade? Então, qual que é a metrópole mineira?
A metrópole mineira é a capital, é Belo Horizonte. Lá na fotografia está falando que Belo Horizonte é a metrópole. Então, a apresentação dessa banda de show, né, seria na cidade do Rio de Belo Horizonte. Estou com o Rio de Janeiro na cabeça. Na cidade de Belo Horizonte, que é a metrópole mineira. Justifique. Belo Horizonte é uma metrópole mineira com população estimada em 2 milhões e 500 mil habitantes, 2,5 milhões de habitantes. Exerce influência sobre grande parte dos municípios de Minas Gerais, concentrando vários serviços. Então, a justificativa para explicar por que Belo Horizonte é a metrópole é essa aqui que vocês vão colocar. Podem colocar um pouco diferente, não precisa colocar com as mesmas palavras que eu coloquei, tá? Quais tipos de serviços e atividades econômicas ocorrem no município onde você vive? O município que nós vivemos é a cidade de Ipatinga. Então, no município onde nós vivemos, na cidade que vivemos, tem uma siderúrgica que concentra grandes números de empregos da cidade. Comércio é bem desenvolvido, tem serviços de banco, hospitalares, escolas e faculdades. São algumas coisas que ocorrem no município que nós vivemos, na cidade de Ipatinga. Atividades econômicas e serviços importantes que tem na nossa cidade. As pessoas precisam se deslocar para outras cidades para ter acesso a quais tipos de serviço ou atividade? Aqui eu coloquei que preciso se deslocar para ter acesso a serviços hospitalares, faculdade e emprego. Por que eu coloquei? Expliquei lá embaixo, olha. Lá embaixo eu expliquei, não dei alguns exemplos. Em alguns casos mais graves, as pessoas precisam se deslocar até Belo Horizonte para ter atendimento médico hospitalar. Nós temos um hospital muito bom, a região tem vários hospitais, mas tem alguns casos que são mais graves, né? E algumas pessoas preferem procurar atendimento médico hospitalar em Belo Horizonte, na capital, na metrópole mineira. Outras pessoas também se deslocam para outras cidades em busca de emprego, estudam em faculdades federais ou em busca de cursos que não tem na nossa cidade. Então, a gente tem várias faculdades, mas não tem todos os cursos. A gente não tem na nossa cidade uma faculdade federal. Então, as pessoas saem também em busca disso, né? Em busca de empregos melhores também. Várias pessoas saem da cidade para buscar empregos melhores, melhores condições de emprego. Ok? Por hoje é só. Muito obrigada. Façam suas correções, tirem as fotos e mandem para a sua professora. Tchau, tchau. Até a próxima. Fiquem com Deus.